O corretor ele precisa navegar dentro dessas profissões. Então, se você tem um olhar, eu falo assim, se você tem um olhar treinado, tudo vira conteúdo. E você pode fazer de um limão uma limonada. Perfeito. O que você está falando está muito no momento, agora nesse momento de transformação, que é o homestaging digital, não é? Exatamente. Que você vai fazer um tratamento no imóvel na possibilidade que ele poderia ser. É como se fosse um apartamento decorado, só que um apartamento pronto, avulso. Exato. Ariane, você me lembrou de um caso, acho que eu nunca contei esse caso aqui. Você falou do imóvel, quando o imóvel não está completamente adequado, a gente fala da região. Uma vez eu fiz uma captação do imóvel, que foi o pior imóvel que eu já vi na minha vida. Ele era terrível. Tudo nele era ruim. Ele estava precisando de uma grande reforma, o preço não estava adequado, tinha que fazer ajuste na documentação. Eu pensei, gente, por que eu vou captar isso? E na hora de escrever, né, porque não sei se todo mundo sabe, antigamente, né, sem as tecnologias do IA, a gente escrevia as coisas A gente que a tinha gente que fala, criar, né? tem isso, né? Tinha esse, né? Aquele trabalho. E aí não vinha nada na minha cabeça. Meu Deus, como é que eu vou elogiar uma tranqueira dessa? Eu falei, eu não vou mentir. Não pode, a gente tem que ser transparente e honesto. Não vinha nada na minha cabeça, por isso que é importante compartilhar. Nesse momento que eu estava bolando o texto, passa um amigo meu e fala assim, nossa, Capanema, você captou esse imóvel? Que terrível. Esse imóvel não vai vender, não. A única coisa boa nele é que ele está a 15 minutos de um shopping, um grande centro de compra. Pronto. Eu falei assim, o quê? Gatilho. Eu falei assim, o imóvel não vale nada, mas ele está a 15 minutos de uma coisa muito boa. Olha então, só, você fez dessa forma? Não exatamente assim, gente, mas foi... algo com essa intenção. Olha para você ver, a importância primeiro de você trocar, buscar outros olhares e ajudar, e sair um pouco fora da caixa. Exato. Aí eu escrevi um texto por causa disso, porque muitas vezes o imóvel estava ruim para mim, talvez para você, mas para um investidor que compra ele um preço muito bom, faz uma reforma e com uma localização muito boa, é um prato muito bem servido. É um ouro. Com certeza. Só que o corretor ele precisa ter esse olhar. Tem que ampliar, né? Qual o papel da colaboração no processo de ampliação do olhar do corretor de imóveis? Você trabalha numa rede de imobiliários. O que isso veio trazendo também de possibilidades, principalmente de imóveis para você? Eu falo que, eu já te falei isso, já falei para outras pessoas da Netmóveis, que o que fez eu alavancar os meus resultados foi estar dentro da rede. E isso não foi nem combinado, tá, gente? Não. Não. Só que, de fato, quando você faz parte de uma rede, você tem uma N possibilidades, o cliente... a maioria dos clientes eles não sabe o que é uma rede, o que é um compartilhamento. Quando o cliente ele me enxergou, quando eu comecei a trazer clientes para minha base, todos aqueles imóveis que eu posto, e até hoje os clientes acham isso, acho que todos os imóveis que eu posto são meus. Só que sim, só que não. Porque são meus, porque eu faço parte da rede, porém são imóveis de parceiros. Então, o que fez eu crescer no mercado e alavancar as minhas vendas foi pela questão da grande quantidade de imóveis que eu postava. E depois que eu comecei a entender mais sobre o Instagram, de eu poder gravar esses imóveis, gerar conteúdo para o meu amigo, para o meu colega. Então, assim, quando você tem um grande estoque e você, de fato, está trabalhando em parceria com outros corretores, você consegue alavancar os seus negócios. Não só meu, mas o dele também. Porque, querendo ou não, 50% é deles, outros 50% são meus. Isso é maravilhoso. E hoje, Capanema, maravilhoso. A maioria hoje eu sou procurada por corretores até fora da rede. Eles deixam os imóveis deles comigo para eu vender. Ariane, você é a solução do meu cliente. Eles me colocam de frente com esse cliente para eu trabalhar os imóveis. Colaboração é tudo no nosso mercado, né? Tudo. Você está somando competências, trabalhando com o outro e gerando receita, negócio e resultado para todo mundo, principalmente para o cliente, né? E é a questão de você dividir a fatia do bolo. Para que você vai ter o bolo só para você e comer esse bolo só daqui 3 meses, sendo que você pode comer já metade do bolo em um curto tempo. Sim. Então, é ter um trabalho estratégico. Você saber dividir é saber somar e ganhar muito mais. E por falar ganhar mais, vamos falar de Ai, meu dinheiro Deus. aqui agora. Vamos falar de Você não vai me pedir empréstimo não, né? Não sei, conforme for a resposta, você que está acompanhando o Selfie com o Mercado, comente aí também. Nós já vamos deixar também os links, né, das redes sociais da Ariane. Ariane, eu assisti você.
Quanto gasta para impulsionar os vídeos? Você tem um investimento financeiro Tenho. direto? Assim, eu estou começando agora. Qual que é a meta também para eu não perder dinheiro com isso? Tem alguma escala, um planejamento? Ou eu já estou desenvolvendo um trabalho mais só para a audiência ter uma ideia assim de investimento? Primeiro passo, antes de eu te responder isso, é entender, mais uma vez, que o Instagram ele é sua empresa. E assim como a sua empresa, você precisa fazer investimento, né? As pessoas querem primeiro colher para poder plantar. Só que é o contrário, você tem que plantar para depois colher. Uhum. Então, você começar dentro do digital, você precisa plantar, você precisa investir, que ao longo do tempo você vai colher esses investimentos, né? Então, hoje, eu invisto em média entre social media e impulsionamentos, eu tenho um investimento médio hoje entre 5 a 8 mil reais mês, que eu faço de investimento na minha marca, na minha empresa. Então, quando eu iniciei, não era esse investimento, eu comecei com pouco, eu comecei numa média de R$ 1.000. Uhum. Só que eu fui escalando tudo isso. Hoje eu tenho uma social media, hoje eu tenho essa questão do impulsionamento e acaba que, conforme você vai ganhando mais, você vai investindo mais. E você tem esse retorno, é compatível esse retorno. E às vezes até além do que você investe. Então, uma venda que você traz através de um investimento já pagou e ainda sobrou para você fazer para os próximos meses, né? Com Então, certeza. hoje essa é a média que eu invisto na minha empresa, tirando da Moni, né? Da Moni Imóveis. Essa é o que eu faço no meu perfil da Ariane Palaoro. Essa é a média de investimento que eu faço. E por falar em investimento, não é só o investimento para impulsionar. E essa trajetória de aprendizado aí que você teve?